Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos de novo aqui no canal Projeto Raiz. No vídeo de hoje, vou mostrar esse projeto didático. Tem várias ferramentas aqui que iremos utilizar. São ferramentas que sempre usamos na criação dos nossos projetos e são ótimas para quem está começando no Fusion. Sempre lembrando, se inscreva aqui no canal primeiramente. Deixe um like aqui no vídeo, acompanhe os nossos conteúdos. São projetos didáticos, passo a passo, explicando em detalhes tudo que você precisa saber sobre o Fusion. Caso queira fazer o download do desenho técnico desse projeto, tem o link na descrição, você pode ir lá e fazer o download e testar por você mesmo as suas habilidades na construção das peças. Isso é muito importante no processo de aprendizagem. Vamos começar? Clicamos aqui no botão de mais. Eu gosto de começar pelo plano frontal. Então, iremos selecionar o plano frontal, criar uma nova sketch, fazer uma linha na vertical. Já queremos utilizar a ferramenta Revolução. Então, já criamos uma linha vertical. Transformo ela em centerline. Ela será a nossa base na construção da peça. Voltamos aqui no desenho. Vamos fazer o nosso perfil. Eu vou começar aqui aplicando as nossas linhas. Seguindo aqui a lateral, vou clicar numa linha vertical, fazer aqui uma espécie de degrau, finalizo a peça. Assim, sem medida, só o nosso primeiro esboço. Vamos travar essa linha aqui embaixo, esse ponto, com o nosso ponto horizontal e aplicar agora os nossos diâmetros externos. Temos aqui o nosso primeiro diâmetro externo, 69, e um outro diâmetro aqui na parte superior, onde eu estou passando o mouse aqui, essa parte de cima, 30 milímetros de diâmetro. Primeira opção aqui, ferramenta, dimensão, 69, e aqui são 30 milímetros de diâmetro. Voltando no desenho, essa parte aqui do projeto, essa vista, esse corte na peça, mostra que a altura é 20, a outra é 10. Então, aqui nós temos como 20 e essa outra altura será 10 milímetros. Temos o nosso perfil, agora já com algumas medidas. Vamos aplicar os arredondamentos. Eles são de 10 milímetros de raio e 5 milímetros de raio. Voltando no projeto, ferramenta Fillet. Aqui são 10 milímetros. Novamente, Fillet. Aqui são 5 milímetros. Vou ajeitar aqui um pouco as cotas, fica um pouco mais fácil a visualização. Então, já temos o nosso perfil. A espessura aqui são 2 milímetros, então utilizar a ferramenta Offset, a opção Chain Selection, ela vai selecionar toda a linha e movimentar para dentro, então serão menos 2 milímetros. Pronto. Posso fechar aqui. Como a nossa linha de centro já está fechando nessa lateral, ele já pode selecionar o perfil. Ele está fechado e pronto para ser utilizado. Finalizo o sketch. Posso rotacionar um pouco aqui. Vou utilizar a ferramenta Revolução. Essa ferramenta ela seleciona o perfil fechado e rotaciona em torno de um eixo. Como já tinha feito a linha, a centerline, ele já automaticamente pega ela como referência, então ele já rotacionou e o perfil já está fechado, fez a volta completa, confirmo com OK. Volto aqui no desenho, vou fazer agora essa parte de fixação, essas orelhas aqui de fixação. Elas são o furo interno, o furo central é 7,5 e o raio 7,5, então são 15 milímetros de diâmetro. Aqui temos uma borda, vamos procurar a medida aqui, ela é 73, essa borda, com 5 de altura e 84 da distância até o centro. Rotacionar a peça, aqui na parte de baixo, criar uma nova sketch, selecionar essa face inferior. O círculo central é 7,5, né? O nosso furo. Vou travá-lo usando a ferramenta vertical e horizontal com centro, ele irá ficar na vertical. Existe um outro círculo aqui de 84. Esse 84 será um círculo de referência.
Então, vou mudar aqui a tipologia para construção. Clicando na ferramenta coincidência, o centro do círculo com o nosso círculo de 84 milímetros. Então, ele já está travado aqui, não sai mais da posição. Temos um outro círculo para fazer, uma circunferência de 73, que será a nossa borda. Lembrando também que eu posso fazer aqui uma projeção, tecla P. Eu vou projetar essa última circunferência. Deixa eu rotacionar aqui. Selecionei essa última borda aqui. Confirmo com OK. Agora nós podemos selecionar somente esse perfil. Não preciso selecionar todo o resto da peça. Volto aqui para a minha vista inferior. Uma nova circunferência, agora com um diâmetro de 15 milímetros, que é a nossa parte externa. E como eu ensinei num outro vídeo, no vídeo anterior, vou utilizar novamente a técnica de já construir uma linha tangente à nossa circunferência. Tudo ao mesmo tempo, sem precisar ficar utilizando constraints aqui em cima. Então, ferramenta linha, clico na minha circunferência, quando aparecer esse X azul, clico e arrasto e venho trazendo essa linha até na vertical e solto. Então, automaticamente, ele já construiu uma relação de tangência e já deixou a minha linha na vertical. Novamente, quando aparecer a cruz azul, clico, venho arrastando, ela fica travada, paro na vertical, solto. Já travou aqui a minha linha e já com a relação de tangência. Então, movimentar as cotas aqui para uma melhor visualização. Ferramenta Trim, vamos cortar os excessos, não precisamos dessa parte aqui. Essa parte também não há necessidade, aqui podemos cortar, só precisamos desse perfil. Então, como são 4 orelhas de fixação, vou selecionar a ferramenta Circular Pattern, vou selecionar todas as linhas que eu preciso repeti-la. O centro do furo, o arco e as 2 linhas verticais. Troco para o Center Point. Clico no centro da nossa sketch e troco quantidade 4. Confirmo com OK. Posso até fazer o corte aqui. Faço a remoção dessas linhas. Assim, eu fico somente com um perfil fechado. Mais fácil no momento de fazer a extrusão do projeto. Finalizo o sketch. A espessura aqui na lateral são 5. Então, ferramenta extrusão, clico no perfil, 5 milímetros. Só que foi construído no sentido contrário do que eu preciso, né? Então, eu vou movimentá-la no sentido que eu quero. O valor ficou negativo, então é menos 5 milímetros. Operação Joint, eu quero adicionar material e confirmo com OK. Temos a nossa parte de fixação. Agora faltam 2 etapas, que é a criação desses slots aqui, essa remoção de material, e o nosso toroide aqui, nosso arco na parte superior, onde podemos passar uma corrente, um gancho, alguma coisa desse tipo. Voltamos à nossa peça, vou selecionar aqui a ferramenta Sketch, novamente, na superfície onde eu quero retirar material, na parte de slot, as medidas são 16 milímetros do centro de cada slot, a distância, raio 17,5, 22,5 e 2,5 de raio. Vamos marcá-la aqui. Para fazermos o slot, aba Create, Slot, irei utilizar a última opção, Center Point Arc Slot. Clico no centro, venho trazendo aqui a minha referência, a minha linha, faço um arco. Eu gosto de fazer assim no primeiro momento livre e depois eu venho completando com as cotas. Então, aqui é 2,5. Esse inferior é 17,5. O externo, ele já completa automaticamente, né? Porque já tinha as 2 medidas de referência, então já foram 22,5. 16 de distância. E eu preciso agora travá-lo no centro da peça. Então, o que eu posso fazer daqui?
botão vertical, horizontal. Vou passar o mouse em cima dessa linha pontilhada, só que segurando a tecla Shift. Quando aparecer aqui o X azul, o triângulo azul também aparece, eu clico e clico no centro da minha peça. Então, eles estão travados na vertical. Confirmo a criação do sketch e faço uma remoção simples de material. Do outro lado, posso remover tudo, confirmo com OK. Simples assim, sem problema. Vamos agora simplesmente criar uma repetição. Rectangular pattern, troco a opção para circular. Já está na ferramenta Feature. Então posso já selecionar a minha extrusão, a última que eu fiz. Eixo será o nosso eixo Z, o azul. E troco para a quantidade 5 e confirmo com um OK. Pronto, removemos o material. Tudo bem organizado, os sketches, as extrusões, a remoção de material, ferramenta Revolução. Agora, a última parte, que é a criação do nosso arco na parte superior da peça. Muito simples, vamos fazer uma linha aqui na vertical. Posso transformá-la em centerline e fazer uma pequena circunferência. Vamos ver a nossa medida. Ela tem 4 milímetros de diâmetro e ela tem uma distância de 3 milímetros até o centro. É o raio da nossa circunferência aqui interna, desse arco. E automaticamente ela ficará com um raio 7 na parte externa. Então, vamos travá-la na horizontal, ferramenta horizontal. O diâmetro dessa circunferência é 4 milímetros. Eu gosto de fazer assim, ó, crio um ponto aqui na peça. Também travo ele na horizontal e coloco agora uma distância de, sabendo que aqui é 6, né? O diâmetro do furo interno, né? Que vai equivaler a nossos 3 milímetros de raio. Finalizo o sketch. Já tenho o meu centro, a minha linha que vou utilizar para revolução. Então, ferramenta Revolve. Seleciono, ele já automaticamente selecionou a circunferência e o eixo de rotação. Mas nesse caso eu quero Joint, que eu quero adicionar a peça. Mas, se eu deixar essa opção Extend Type Full, ele dará a volta completa. Não é isso que eu quero. Será uma ferramenta parcial. E vou fazer uma revolução de 180. Uma direção, confirmo com OK. Temos a nossa peça pronta, totalmente feita aqui no Fusion, detalhe por detalhe, passo a passo, usando o nosso desenho técnico, uma peça bem didática, utilizando várias ferramentas muito importantes aqui dentro do software. Espero que tenham gostado. Meu nome é Gustavo, fico muito feliz de terem chegado até aqui no vídeo. Lembre que tem o link aqui na descrição, caso você queira baixar o desenho técnico e a peça aqui no Fusion e tentar fazer aí na sua casa. Considere se inscrever no canal e deixar um like e nos vemos nos próximos vídeos. Fui!